Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para uma meditação na Palavra de Deus, lendo nesta ocasião Salmos 125. Assim está escrito: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre a necessidade de confiar em Deus. O texto que li nos apresenta um dos salmos que também utilizava-se muito por ocasião das festividades, quando o povo de Israel se dirigia para Jerusalém a fim de participar da festividade. E nestas ocasiões eram cantados 15 salmos que eles cantavam ao longo da caminhada. Dos salmos 121 ao 134, são exatamente 15 salmos que eram cantados nestas oportunidades. Alguém já disse uma certa vez que havia as escadarias para chegar-se ao templo e em cada degrau eles paravam e cantavam um destes hinos a Deus. E este aqui, 125, fazia parte também desses cânticos chamados Cânticos dos Degraus. Então, quando aproximavam-se e chegavam à festa, eles chegavam já celebrando, alegre, feliz, adorando, devotando a Deus a gratidão do coração por permitir a eles a oportunidade de mais uma vez participar daquela festividade que marcava a vida deles, a existência deles e a presença de Deus junto a este povo. E este salmo, ele começa dizendo o seguinte: os que confiam no Senhor. Quando nós lemos esta primeira expressão, os que confiam no Senhor, nós entendemos que existem também aqueles que não confiam no Senhor. Sempre tem sido assim. Desde que o pecado entrou no mundo, ele fez divisão entre as pessoas, ele corrompeu o entendimento, ele corrompeu o sentimento, ele corrompeu a vontade, ele corrompeu a vida por inteiro das pessoas. E por um lado, existem aqueles que ainda alcançados pela misericórdia e o temor de Deus, eles se voltam unicamente para Deus, pois entendem que não tem outro lugar aonde eles possam se voltar, a não ser unicamente a Deus, reconhecendo o seu poder, a sua soberania, a sua grandeza, o seu amor, a sua misericórdia, e entendendo que eles foram criados por Deus, obra das mãos de Deus, amados por Deus, e que no momento em que estão em vivência na terra, eles dependem do cuidado de Deus. Já existem outros que ignoram este ponto e julgam-se que eles vieram a esta terra por uma decisão de seus pais e que eles estão vivendo esta terra segundo a mente deles os domina e que eles independem de Deus para a sua vida e não demonstram a confiança em Deus.
Mas é um procedimento inútil porque não há ninguém na face da terra que não dependa de Deus. Pode não exercer nele a confiança, mas a dependência de Deus existe, porque eles estão respirando o fôlego que é dado por Deus. Portanto, se Deus tirar-lhes o fôlego, eles inexistem na terra, eles morrem. Portanto, isto é uma atitude de ingratidão, não colocar a confiança no Senhor nosso Deus, que é aquele que cuida, que controla, que orienta, que direciona, que se faz presente e que abençoa o seu povo. Então o salmista escreveu aqui dizendo o seguinte: os que confiam no Senhor, estes que têm demonstrado que a confiança deles está inteiramente no Senhor e eles voltam-se sempre para o Senhor em atitude de confiança, de credibilidade diante de Deus, de que o que Deus promete, Deus cumpre. Então, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Os montes de Sião estão em volta, os montes estão em volta de Jerusalém. E dentre estes montes está lá também o monte de Sião. Sião é muito representativo na palavra de Deus. Sião é a cidade de Deus, Jerusalém, o monte Sião. São fatos marcantes que Deus estabeleceu ali e através de concertos, estes lugares são significativos para o povo de Deus. Então, da mesma maneira que o monte de Sião está em volta de Jerusalém, juntamente com outros montes, e que eles não se abalam por nada, assim também quem exerce confiança no Senhor Deus não se deixa abalar por qualquer que seja a situação que se apresente. E olha que enquanto vivemos aqui nesta terra, são várias circunstâncias que se nos apresentam. Algumas circunstâncias que entendemos e que conseguimos, com a ajuda de Deus, vencê-la. Mas existem outras situações que independem de nós. E para estas situações, para não sermos levados por ela e perdermos a nossa segurança diante de Deus, o que fazemos? É voltar o nosso coração em uma confiança íntima, sincera, verdadeira diante de Deus. E ao confiar no Senhor, Ele estabelece-nos no lugar para que não sejamos levados por circunstâncias adversas que estão fora do nosso controle. Então, o salmista aqui diz o seguinte: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, quem exercita a confiança, quem deposita esta confiabilidade no Senhor, diz-nos a palavra de Deus que ele permanece para sempre. Ele não se deixa levar por qualquer que seja a ocasião, a situação, a circunstância, o ambiente, mas ele está firmado no Senhor. E diz aqui: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim também o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Ora, quem tem Deus à sua volta, a semelhança dos montes que estão à volta de Jerusalém e que oferecem a ela segurança, assim também o Senhor está em volta do seu povo. E qual é o povo do Senhor? É o povo que confia no Senhor. Então, este povo que confia no Senhor tem Deus à sua volta. E o salmista, escrevendo lá no Salmo 34 e o verso 7,
Ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, quem confia em Deus tem a proteção de Deus, tem o livramento de Deus, tem a garantia de Deus de que eles não serão abalados em momento nenhum. A confiança é uma ligação íntima com Deus, traz segurança, traz satisfação, alegria e faz com que a pessoa mantenha-se centrado e voltado para Deus e não se deixe levar por vendavais ou tempestades que aparecem diante de nós e parece que vão nos atingir. Mas a confiança em Deus dá-nos a garantia de que tudo isto vai passar. E nós permaneceremos firmes, inabaláveis, diante da presença do Senhor, que não se deixa abalar. Mas quem confia no Senhor permanece para sempre. Então, a orientação da palavra de Deus é que nós depositemos totalmente a nossa confiança no Senhor. Porque ao confiar no Senhor, Ele virá em nosso socorro e oferecerá para nós a garantia da sua presença e a proteção que Ele nos oferece, e por confiar no Senhor, nós não seremos abalados, nós não sairemos do lugar, nós não mudaremos de posição, nós continuaremos voltados para o Senhor nosso Deus, em atitude de confiança. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. São as orientações da palavra de Deus. A confiança em Deus é tudo o que nós precisamos. Se observarmos a palavra de Deus, ao longo da palavra de Deus, nós vamos observar que várias pessoas confiaram em Deus e deixaram o seu exemplo marcado na história. E por conta desta confiança que eles tiveram em Deus, eles foram vitoriosos, eles foram vencedores, eles não foram derrotados, mas eles mantiveram-se firmes, mesmo diante de situações difíceis, ameaçadoras e mortais. Mas quando confiaram em Deus, o livramento veio. A resposta de Deus foi imediata. Não tardou a vir. Deus sempre está para socorrer aqueles que nele colocam a sua confiança. A palavra de Deus mostra um dos reis chamado Asa. Quando havia no povo de Deus confusões, não havia paz nem para o que entrava, nem para o que saía, mas perturbações, confusões, desentendimentos. E ele se dispôs a buscar ao Senhor. E Deus usa um profeta e fala com Asa: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, também ele vos deixará. Em outro dado, ele diz: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Mantenha firme no Senhor a confiança. E em confiar no Senhor, eles seriam guardados, protegidos e defendidos dos seus inimigos que viriam para derrotá-los. Mas ao confiar em Deus, Deus se apresenta, pega a peleja, destrói o inimigo e dá ao seu povo a segurança que lhe é própria. Isto como resultado de alguém que ousou confiar em Deus
no momento mais difícil da história da nação. Se nós seguirmos por este mesmo exemplo do rei Asa e dermos atenção à palavra de Deus, que enquanto nós estivermos com o Senhor, adorando, amando, servindo, buscando, glorificando, o Senhor estará conosco. E quando nós dermos as costas ao Senhor e sairmos do lugar e irmos à prática do pecado, da indiferença diante de Deus, nós só vamos ter perturbações e confusão de espírito. Mas o exemplo de Asa não é para viver num estado incerto deste, mas é para colocar a confiança no Senhor e permitir que Deus avalie a nossa confiança nele. E, portanto, ele vem à nossa volta e nos guarda, e nos livra, e nos orienta. Então, Asa foi um daqueles que exerceram confiar em Deus. Os nossos dias são dias difíceis, incertos, dias perigosos, mas justamente nesta espécie de dias duvidosos, inseguros, comprometedores, é que nós precisamos nos levantar diante da presença de Deus e demonstrar diante dele e deste mundo que nós estamos confiando no Senhor, que ele é a nossa esperança, a nossa confiança está firmada em Deus. Quando isto acontece, tudo mais perde o seu poder de nos ameaçar ou atormentar, porque estamos seguros nas mãos de Deus, exercendo nele a confiança necessária. E Deus se move para trabalhar e pelejar em favor daqueles que nele colocam a sua confiança. Outro que colocou a sua confiança em Deus foi Jó. Que caminho difícil atravessou Jó. Um homem sincero, um homem fiel, um homem leal a Deus, que mesmo com tanta riqueza material, estas coisas não tomavam lugar no coração dele, mas ele sempre estava voltado para Deus, confiando no Senhor. E chega um momento em que o adversário quer induzir a Deus que Jó o serve, porque Jó é próspero. E Deus disse que não era assim. Deus conhecia a Jó, sabia da confiança que ele tinha em Deus. A lealdade, o procedimento, o comportamento, em todos os sentidos, Jó manteve-se fiel a Deus. O adversário recebeu a permissão. Não pôde tocar-lhe na vida, mas tudo quanto ele possuía e até na sua saúde, Jó passou por umas situações muito difíceis e complicadas. E quando acusado pelos seus próprios inimigos, como que se tivesse cometido uma falha grave diante de Deus. Mas Jó estava ali sendo provado pelo adversário, que queria dizer diante de Deus que Jó o negaria e blasfemaria contra Deus. Mas foi causa perdida, porque Jó estava confiado no Senhor, não se deixou abalar por estas coisas, e a confiança dele se expressou quando ele viu tudo ruído, os animais, as propriedades, os filhos, tudo o que tinha, que já não mais existia. Ele se levanta do pó e se apresenta diante de Deus. E veja a confiança de Jó. Ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu tornarei. O Senhor o deu,
o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em outra ocasião ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O que era isto? Confiança inabalável na presença de Deus, no seu poder de operar e convergir as coisas para estarem à sua vontade, para o cumprimento do seu plano. Jó confiou em Deus nos momentos difíceis da vida. Existem pessoas que, quando tudo vai bem, eles exercem confiança em Deus. Quando as coisas começam a dificultar, eles perdem a confiança. Já existem outros que, quando as coisas estão bem, ele parece que não está nem aí. Mas quando as coisas começam a funilar, o caminho começa a apertar e ele começa a sentir o arder no coração, eles correm para a presença de Deus e abre-lhes o coração, demonstrando a confiança. E o Senhor vem em socorro deles e proporciona livramento para estas pessoas. Foi assim com Asa, foi assim com Jó. Histórias que ao longo da Bíblia nós encontramos e quando começamos a ler e meditar, nós vemos aquelas pessoas de uma firmeza diante de Deus, que os problemas, as dificuldades e as ameaças não fizeram mudar de posição. Eles permaneceram confiando em Deus e sendo libertos de toda a investida do mal. Mas nós vemos Ezequias também. Ezequias tinha confiança em Deus. Ezequias adoeceu, trabalhou, fez o que era reto diante de Deus. Quando adoeceu, Isaías chegou diante dele e disse, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Ezequias se volta para a parede e faz uma oração a Deus. Lembra-te, Senhor, de que andei diante de ti com sinceridade e com verdade. Ou seja, Senhor, em toda a minha vida, eu nunca deixei de confiar no Senhor. E eu continuo confiando no Senhor. Orou e chorou muitíssimo. Deus manda que o profeta volta. E pela confiança que ele viu no coração de Ezequias, ele o curou da enfermidade. E acrescentou-lhe ainda mais 15 anos para que ele seguisse adiante. A confiança em Deus faz com que os anos de vida sejam prolongados diante do Senhor. Quem confia em Deus nunca perde, sempre ganha, sempre triunfa, sempre tem bênçãos para contar, porque a confiança em Deus é a garantia da operação de Deus na nossa vida. Estevão, ele também confiou em Deus quando estava pregando e as multidões estavam rangendo os dentes contra ele. E as falsas testemunhas o estavam acusando de algo que ele não tinha feito. Mas ele, firme e resoluto, confiante em Deus, continuou pregando a palavra do Senhor. E quando parecia que ele ia ceder, ele se firmou mais ainda no Senhor. E na confiança dele, Deus lhe abriu o céu diante dos seus adversários. E ele disse para todos eles, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do poder. Um homem debaixo de ameaças e de sentença de morte, por confiar em Deus, tem diante de si o céu aberto. O céu abriu-se para Estevão, como resultado de que ele
confiava em Deus. E por esta confiança, ele, na verdade, morreu, mas foi seguro para a presença de Deus, porque confiou em Deus e não se amedrontou quando a situação ficou insustentável diante dele. Mas com a confiança em Deus, ele foi até o fim, confiando em Deus. Outro que confiou em Deus foi o apóstolo Paulo. Quantos sofrimentos este homem passou. Mas ele disse: eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A confiança que Paulo tinha em Deus dava-lhe a autoridade necessária para que ele proclamasse em alto e bom som a palavra de Deus. Atravessou sentenças e ameaças de morte, mas Deus não permitiu que ela se cumprisse sem que chegasse o dia determinado por Deus. E ele diz: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, guardei a confiança. E desde agora só me resta a coroa da justiça. O homem que confia em Deus, ele continua caminhando. Ele não para em meio à caminhada. Ele vai até o fim, seguro, certo, decidido de que Deus está junto a ele. Paulo demonstrou esta confiança ininterrupta em Deus, mesmo nos naufrágios do navio, nas prisões que enfrentou, nas ameaças, nas perseguições, nas injúrias, mas a confiança no coração dele estava firme. Ele não se deixou mover por qualquer situação, mas confiou em Deus. Davi foi outro também, que demonstrou a confiança em Deus no exercício do seu reinado diante do povo de Deus. A confiança de Davi era algo sublime, maravilhoso, uma sensibilidade muito grande para com Deus, a comunhão que ele tinha com Deus e a confiança que ele depositava no Senhor. Quando jovenzinho, ele enfrentou aquele gigante Golias, que era lutador desde a sua mocidade, todo aparelhado com seu armamento, mas Davi expressou uma frase de confiança. Ele disse: tu vens a mim com espada, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E saiba que hoje o Senhor me dará a tua cabeça. Isso era a confiança, a garantia de que Deus estava com ele. Ele não se intimidou, ele não amedrontou, ele não amarelou diante do combate, mas ele correu ao encontro do gigante, depois que girou a funda e lançou a pedra e ele caiu para frente. Ele não caiu de costa, ele caiu para frente. Davi correu e com a espada cortou-lhe a cabeça e levou como triunfo. A confiança em Deus prepara vitórias inexplicáveis para o povo de Deus. Então é preciso confiar em Deus. Se nós não confiarmos, vivermos desconfiados por este mundo afora, duvidando de Deus, duvidando da sua promessa, do seu plano, do seu amor, da sua misericórdia, como é que nós vamos viver? Nós precisamos voltar a renovar diante de Deus o compromisso de confiar no Senhor. Confiar no Senhor em todo o tempo. Nele estará a nossa firme confiança.
E quando isto acontecer, as dificuldades, os limites, os problemas, as ameaças, as surpresas desagradáveis não vão mover o nosso coração, porque ele está firme, confiando no Senhor. O valor de confiar em Deus é que nós não seremos derrotados. Quem confia no Senhor tem vitória garantida para a sua vida. Quem confia no Senhor tem visão aberta, visão espiritual. Ele tem discernimento, ele consegue olhar e discernir o agir de Deus. E ele mantém-se firme. Tudo à sua volta pode ruir, pode cair, pode perecer. Mas quem confia no Senhor permanece de pé diante de Deus, agradecendo por tudo que Ele é ou que Ele faz, porque a confiança em Deus dá a nós esta garantia de que por nada seremos abalados. Veja o que diz o Salmo. Os que confiam no Senhor, não é confiar no braço da carne, não é confiar na riqueza, não é confiar nas finanças, não é confiar na família, no amigo, no cavalo, o que quer que seja, mas é confiar no Senhor. Quem confia no Senhor não perde o sono, dorme tranquilo, não sofre do coração, ele está saudável, porque a confiança cura o coração doente. Confia no Senhor. Confia, irmão. Confia, irmã. Confia, jovem, adolescente, criança, ancião. Confia no Senhor. A palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala. Você não vai se abalar, mas permanece para sempre. Tudo pode vir, mas nada te atingirá, porque a confiança em Deus ativará o livramento de Deus para a sua vida. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta daqueles que o servem, em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então diz que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo. O cetro da impiedade, a vara da condenação, diante do justo, que confia em Deus, ela não tem nenhuma utilidade. Ela perde a ação, porque Deus disse que não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a sua mão em iniquidade e queira se defender. Mas o justo confia em Deus e espera que Deus o defenda. E Deus defende. Defendeu no passado, defende no presente e continuará defendendo aqueles que nele colocarem a sua confiança. Faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quem confia em Deus não vive na prática da maldade, não vive na prática do erro, mas eles são bons e são retos de coração diante do Senhor. Não há engano, não há dúvida, não há nada escondido. Agora, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos,
aqueles que não confiam no Senhor e acham-se autossuficientes para enfrentar e vencer, olha o que diz a palavra de Deus: levá-los ao Senhor com os que obram a maldade. Eles não subsistirão, eles não permanecerão. Mas quem confia no Senhor permanece para sempre. Você quer permanecer para sempre? Confia no Senhor. Não duvide. Não olhe para o tamanho do problema ou a complexidade da situação, a incerteza, os vendavais, as dificuldades, os conflitos. Olhe para o Senhor. Coloque seu coração confiante diante de Deus e diga: Senhor, eu estou diante da tua presença. A minha confiança está em ti. Portanto, não temo a nada que possa acontecer, porque eu confio em ti. Tu és o ponto central da minha confiança. A minha confiança, Senhor, está em ti. E quando fazemos assim, o Senhor Deus vem ao nosso encontro. Ele tem prazer de estar junto a nós, porque demonstramos diante dele a confiança que temos nele. E Deus, por amor e misericórdia, tem prazer em estar junto a nós. E ele vai defendendo, vai livrando, vai guardando, vai protegendo, vai nos escondendo dos alvos do inimigo, e nós, em confiança no Senhor, vamos prosseguindo, vamos prosperando, vamos vencendo em nome do Senhor. Portanto, ó crente, confia no Senhor. Deposita toda a tua confiança nele. E ele fará de você como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você precisa permanecer. Mas para que assim aconteça, em primeiro lugar, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu entendimento, mas confia em Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. E experimentarás vitórias profundas, marcantes na sua vida, que serão fontes de testemunho para a glória do nome do Senhor. Guarde isto, e que o Senhor nosso Deus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.